Fala Mãe, Maternidade na Real, com Andresa Lipicity e Rutiene Bindá. Seja bem-vindo ao Fala Mãe, Maternidade na Real. Gente, esse é o nosso espaço, né? Você viu aqui que a gente estava conversando, porque a gente já começa nesse clima, não é? Seja muito bem-vinda, como sempre, Andresa Lipicity. Seja bem-vinda também, Rutiene. Que prazer estar aqui em mais um episódio para falar de maternidade, para falar de um tema muito importante, porque nós estamos no mês de outubro, que é um mês do meu aniversário, né? É o mais importante. Primeiro motivo, seu aniversário. Aliás, parabéns, foi dia 3 de outubro, mas a gente está aqui desejando parabéns em nome do Fala Mãe também. Agora, voltando para o nosso tema, outubro é um mês importantíssimo de sensibilização e conscientização, né, da perda gestacional e neonatal. Então, esse é um assunto que nós vamos trazer hoje na nossa edição, Rutiene. E quero destacar, inclusive, né, que Manaus tem uma lei, a Lei 2.789, de 29 de setembro de 2021, que institui aí, né, a Semana de Sensibilização, que compreende aí a semana do dia 15 de outubro. E por esta razão, nós estamos trazendo aqui mulheres muito especiais, né, que vão nos ajudar aí a entender e a orientar muitas mamães agora no mês de outubro e daqui para frente. É isso. Importante a gente dizer o tema, né? Qual é o tema, então, que o Fala Mãe está trazendo hoje? Ah, gente, eu acho que você já ouviu falar sobre isso. O tema é Mãe de Anjo. Já ouviu falar sobre isso? Mas por que Mãe de Anjo? Porque é o que nós somos quando nós temos um filho e a gente perde. Aí você fala, nós, Ruth? Pois é, eu também sou uma mãe de anjo. Já tô querendo me emocionar aqui junto com todo mundo. Já pega o lencinho. Trouxemos o lencinho. Respira. Não é fácil a gente falar sobre isso, mas é algo muito importante. E é por isso que a gente está com gente aqui muito, muito especial, que vai contar um pouco pra gente sobre tudo isso. Lá pra frente, quando eu conseguir, eu conto um pouquinho mais sobre como eu me tornei mãe de anjo. E ó, já tem gente chorando ali também, né? Gente, é porque, no fundo, a gente quer ser mamãe, digamos assim, e ter nosso filho aqui sempre. Mas, às vezes, acontece um caminho diferente. Então, a gente se torna mãe de anjo. E vamos... Chama todo mundo? Eu acho melhor, para eu poder tomar uma água. Estamos aqui com a Carol Loureiro, que é publicitária, mamãe, né, de 6 bebês anjos. E eu quero que você se apresente, fale de você. Isso, então eu sou a Carol Loureiro, né? Primeiro gostaria de agradecer, né, pelo convite, a gente estar aqui batendo esse papo. É muito importante dentro desse mês que é tão significativo pra gente, pra nossa causa, né? Como você falou, eu sou a Carol Loureiro, sou publicitária, né? Sou mãe de 6 anjinhos. Desses 6, 5 eu perdi durante a gestação, né? E até a 3ª ou 4ª gestação, sempre quando eu perdi, os médicos me diziam ser normal essas perdas acontecerem, né? Até que na 5ª vez eu comecei a pensar, bom, pode ser comum, mas normal não deve ser. E aí foi aí que eu busquei um diagnóstico, né? Foi quando eu descobri que eu tenho trombofilia, que eu tinha diabetes e situações que ocasionavam essas perdas. E daí em 2016, já sabendo desse diagnóstico, fiz, né, o tratamento e consegui engravidar do Ian. Calma aí, que a gente já vai entrar no... Tá, gente. Não É fala porque tudo, a não. gente Não já freia. vai apresentar também logo aqui. Pronto, já estou recuperada. É sempre assim, viu, gente? Eu acho que as minhas entrevistadas, Andresa, que passam por isso também, que já passaram, entendem que a gente... O choque de falar é um pouquinho difícil. Depois a gente deslancha, entende, a força vem, a gente relembra o que a gente viveu. E a gente ora porque a gente tem saudade. É um pouquinho disso. A gente gostaria que fosse um pouquinho diferente. Não foi. Mas isso não é um motivo da gente não lembrar dos nossos filhos. Por isso que eu quero chamar aqui a Camila Aziz. Seja muito bem-vinda também, Camila. Camila, ela preparou esses lencinhos pra gente, que já me salvaram lencinho, por favor, no começo vou de precisar. tudo. Camila, tudo bem? Tudo bem, melhor ainda agora. Conta pra gente um pouquinho de você, sua profissão e também como é que você se tornou uma mamãe de anjo. Resumido, que depois a gente vai voltar ali pra Carol também poder contar toda a história dela. Tá bom, boa noite, gente. Muito obrigada pela oportunidade, Carol. Então, eu sou formada em marketing, faço pós em relações públicas agora. E então, o Luca, que é o meu anjinho, nasceu de 9 meses, engravidei ano passado, não foi uma gravidez planejada,
e inclusive estava me protegendo, mas Deus queria que ele viesse e ele veio com um propósito. Foi diferente dos nossos planos, mas o Luca nasceu dia 6 de fevereiro e faleceu dia 7. Desculpa, gente. Não, imagina. Gente, já viu, né? Hoje vai ter choro junto, mas é assim mesmo. Até porque esse processo do choro também é uma Faz cura. parte, né? Para você que está nos acompanhando nesse momento, é isso, né, Andresa? É um tema difícil, que às vezes a gente não quer falar. Porque a gente quer falar da maternidade, da criança correndo, da criança pulando, mas é importante você ter esse conhecimento. Acho que a nossa missão é essa aqui, né? É De isso. conscientizar, de trazer essa discussão para sala na sala de jantar, né, onde estivermos reunidos com a família, porque é um assunto que precisa ser falado para ajudar as famílias que passam por isso, né, e também validar tudo que se passou, né. Acho que é a grande missão até do grupo, né, é validar essa maternidade, validar a existência dos bebês, dos nossos filhos, né. Acho que essa é a nossa missão. Você vai falar muito sobre isso, né, Carol? E a gente também chegar, que foi algo que nos incentivou com vocês, e mais tarde a gente vai conseguir falar sobre isso, sobre aquilo que a gente não deve falar. Sim. Para quem é uma mamãe de anjo, gente. A gente precisa ter uma etiqueta, digamos assim, né? Sim. Que é o mínimo de bom senso. A grande verdade é essa. Mas que às vezes, na tentativa de ajudar, a gente provoca uma dor. Então a gente vai trazer essa reflexão aqui depois, mais à frente, porque agora a gente quer conhecer um pouco dessas histórias. Calma, você que ficou aí meio... Como assim, Ruth, que você também é mamãe de hoje? Depois mais. Calma, deixa eu beber bastante água. Aí eu conto a minha vez. Primeiro eu quero ouvir vocês Vamos duas. lá, Carol. Carol. Vamos começar por você? Então, assim, né, gente, como eu iniciei já falando, né, tenho 6 bebês anjos, 5 eu perdi durante a gestação. E aí, depois de descobrir o diagnóstico de trombofilia, eu consegui engravidar e, né, chegar ao parto. E aí, no parto, o braço do meu filho foi quebrado, do Ian Gael, né, que é a sementinha que deu origem ao Instituto Amor Nosso. E aí, ele precisou ficar por 19 dias na UTI, né, do hospital. Precisou utilizar a medicação por conta da dor, adquiriu uma sepse, enfim, o quadro dele, né, evoluiu, né, assim, agravou e ele veio a falecer 19 dias depois. Então, eu já tinha passado por 5 perdas, né? Isso 6 foi em perdas. qual ano, Carol? Eles foram, assim, Não, acontecendo. o ano que você... O Ian. O Ian. 2016. Ele 2016. nasceu em 2016 e faleceu em 2017. Né? Ele veio por 19 dias. Foi bem no finalzinho do ano, de dezembro, né? Início do ano. E aí, realmente, foi muito difícil. Eu achei que, realmente, eu não teria mais condições. Eu realmente vi o chão se abrir. Eu não via mais possibilidade nenhuma de prosseguir. Então, eu me isolei num primeiro momento. Eu fiquei 30, 45 dias isolada. Eu não admitia receber a visita de ninguém, de ajuda, porque eu não estava conseguindo conceber que aquilo de fato tinha acontecido. Porque eu passei por 6 perdas na gestação. Aí, estava com o meu bebê, com o meu milagre realizado diante de mim. Aquele que eu achei que jamais conheceria o fruto do meu ventre. E após ter ele diante de mim, ver ele partir foi muito doloroso. Né? Então eu pensei muitas coisas, até que uma amiga me indicou um grupo que era gerenciado por uma psicóloga, Luciana Valgas, que era destinado a mães com perdas, e eu participei lá nesse grupo por 9 meses. Depois de 9 meses ela me deu alta e eu senti necessidade de continuar me reunindo com mulheres para continuar falando sobre, não só sobre a perda, sobre a luz, sobre a dor, mas principalmente sobre o amor, sobre esse filho, porque a gente não encontra dentro da sociedade espaços que estejam abertos para falar, né? falar e que a gente seja ouvido. Tudo que a mãe de anjo deseja é ser ouvido. Ela não quer conselho, ela não quer dizer que vai vir um novo bebê, que vai passar. Enfim, ela só quer poder falar assim e ser acolhida, falar com o amor do seu filho, né? Meu lencinho. É poder dizer que é mãe, porque de fato nós somos mães. Exatamente. Né? É difícil a gente entender, porque tem pessoas que ainda acham que você só se torna mãe quando seu filho nasce e você começa a amamentar e está seguindo a vida ali. Mas não, a partir do momento que ele está sendo concebido, você se torna uma mãe, né, Andresa? A gente já tem essa consciência, a gente já vive uma maternidade que se abre. E com certeza você tem toda a razão. Aliás, parabéns pelo grupo desde já. Na minha época eu não sabia do grupo também. Porque se eu soubesse, eu estaria lá com vocês, tenho certeza disso. Porque é muito importante o ouvir, o se permitir dizer, eu também sou mãe. Né? Inclusive, uma informação que eu acho importante a gente trazer, que 100% das mulheres que chegam lá, elas falam assim, eu só consigo falar aqui no grupo, porque
porque dentro do meu ambiente de trabalho, na minha faculdade, na minha família, Vira um tabu, eu não tenho né? espaço. Vira um tabu, realmente. Vira um tabu. Eu tive uma amiga muito próxima, né, que passou por isso, assim, faz mais ou menos 5 anos, e eu lembro que a gente não sabia lidar com a situação, né? Lembro que houve um afastamento, assim, né? Não intencional, mas acabou acontecendo porque a gente não sabia lidar, a gente não sabia o que falar, se visitava, se não. Então, que pena que a gente não conhecia o grupo, né? É isso, a palavra é E essa. muitas mamães deixaram de ser ajudadas pela falta de informação. Que bom que hoje temos a internet, né, para divulgar ainda mais. Eu estou muito feliz de poder estar trazendo esse serviço importantíssimo aqui no nosso podcast. Assim, era uma missão desde o início falar sobre isso, né? Obviamente que a gente tinha muito receio de falar. A Ruth, né, tem um entendimento muito maior da situação do que eu, que não passei por isso. Mas estou muito, muito grata, assim, de verdade, de ter conhecido vocês, o grupo. Sempre que posso, acompanho, eu sigo, inclusive. Eu acho um serviço extraordinário, assim, sabe? Alertar as famílias, né? Não só as mães, os pais, os primos, todo mundo, para que a gente consiga falar disso abertamente. Eu acho que o grande papel, né, do Instituto, porque após a morte do Ian, eu me vi nesse lugar, né, escuro, vazio, e eu precisava realmente de algo para tentar ressignificar essa história. Foi quando eu dormi e o Senhor me revelou em sonho um nome. Ele me disse Instituto Amor Nosso. E ele disse para mim que eu só ia conseguir ressignificar a minha história se eu ajudasse outras mães, pais e famílias que estivessem passando por isso. E só depois eu me dei conta que a sigla de Instituto Amor Nosso é Ian, o nome do meu filho. Nossa! Então, assim, foi uma coisa que me tocou muito. Eu encarei e encaro como um propósito na minha vida. E a partir dali eu decidi acolher essas mães, pais e famílias com amor. Então, a premissa básica do Instituto Amor Nosso é acolher essas mães que vêm destruídas como eu fiquei naquele dia. Eternizar a memória desses filhos, porque a vida deles é muito preciosa. Mesmo que eles estivessem aqui brevemente com a gente, por um tempo, por 9 semanas, por 8, por 7, por 10, por um ano, enfim, eles são muito preciosos. Eles continuam sendo amados pelos pais, pela família, né? Sim. Então, a premissa básica é acolher essas mães, eternizar a memória e educar a sociedade para a importância do acolhimento humano e respeitoso que essas mães, pais e famílias precisam ter. Né? Porque muitas vezes eles não têm essa habilidade, a sociedade não tem essa habilidade para acolher, né? Como você Não bem tem. mencionou. Não tem, às vezes, uma orientação do que fazer ou do que não fazer. Não fazer. Né? Então, parte do nosso trabalho é isso, e realizar ações que eternizem a memória desses filhos. Né? Então, a gente, desde 2017, vem realizando esse trabalho com muito carinho, com muito amor. A gente costuma dizer que, realmente, o que nos move é o amor pelos nossos filhos. Bacana, Com certeza. né? Agora, Camila, já dá um pouco. A gente entende, a gente vai no teu tempo, Camila. Aqui ninguém tá com pressa, não. Mas você acha que já consegue falar um pouquinho pra gente? A Camila está num processo recente, né, Camila? Um processo recente de muita aceitação, de muita compreensão, até comigo mesma, que eu me cobro muito. Já ouvi muitas coisas também, assim como nós, mães de anjo, que ouvi cada absurdos, que é bem difícil digerir, até de pessoas mais próximas, né, família, principalmente amigos, que você vai ter outro. E uma coisa que eu nunca esqueci, que a Carol me disse no grupo, no meu primeiro dia, que foi, as pessoas dão muita importância, falam, somos mães de planta, somos mães de pet, somos mães de tudo, mas e as mães de anjo? Sim. Entendeu? Nós somos praticamente esquecidas realmente. É muito difícil ter uma rede de apoio. Muitas mulheres passam por isso sem rede de apoio. Muitas mulheres. Graças a Deus que não foi o meu caso. Minha família por parte de pai, pela minha família por parte do meu esposo também. Porque no dia do meu parto, meu esposo, ele é militar, ele não estava. Foi muito difícil mesmo. Quem estava comigo no parto do Luca foi minha vizinha. E ele se sente muito culpado também, né? Assim como outros pais que não puderam estar no parto dos seus filhos. Mas eu acho que a Carol e o Ian tinham um propósito para a Carol, né? Sim, sem como dúvida. ela fala, nenhuma de nós gostaríamos de estar nesse Claro, grupo, não. nenhuma Isso aí de não nós tem nem gostaríamos dúvida. de estar fazendo parte, mas
o IAN, o Instituto, apareceu para mim assim, num dia que eu estava muito, muito triste mesmo, que eu sentia muita falta do meu filho, que eu ouvi nesse dia, tu tem que deixar ele descansar. É muito difícil isso. Você tem que deixar ele descansar, ele precisa descansar. E eu entrei em uma depressão profunda, tive crises de raiva e comecei a fazer Questionamento, né? Porque olha como esse conselho, ele é um impacto difícil, né? Porque você está dizendo para ele descansar, mas você está falando isso para uma mãe que o que ela mais queria era cuidar do filho naquele momento. Então, é por isso que a gente também já vai costurando aqui algumas questões de etiqueta, porque às vezes você tenta um conforto, mas um conforto não é assim. No meu caso, eu ouvi de um médico assim, você tem que agradecer a Deus, porque é igual forminha de bolo. Se não deu certo, é porque podia vir doente. E a mãe já está dilacerada, acabada, destruída. São algumas falas, né, que infelizmente não saem da nossa mente. É Elas, isso, né, que marca. Porque como é que você fala uma coisa dessa para uma mãe que nunca teve um histórico de alguém ter um aborto na família e de repente aconteceu um aborto comigo, ninguém na minha família tinha acontecido isso. E eu queria entender o que estava acontecendo. Eu falei assim, gente, não, eu tenho algum problema, sou eu. E aí, quando aconteceu, um médico que deveria acolher, que não é o meu médico pessoal, que tá, tem toda a gente? orientação, né? Que um em médico. tese conhece muitos casos clínicos. Talvez ele quis. Talvez ele. Eu tento olhar desse lado, né? Talvez ele quis amenizar. Olha, fica tranquila, porque igual uma forma de se não deu certo, é porque não é. Exatamente. Como se aquilo fosse algo que fosse amenizar, talvez que a dor já tava fosse, sentindo, e que né? fosse o correto, e não talvez é. ampliou ainda mais, Ampliou. né? A mesma O coisa sofrimento, a dor, a né? Camila passou. Porque como é que você fala para uma mãe... então, peraí. Então, a dor que ela está sentindo, ela está prendendo ele aqui. Que contrassenso é isso, assim? Se ela está com uma dor infinita naquele momento de um luto, sabe? Então, a gente precisa trazer esse tipo de reflexões, né? Camila, eu não sei se você quer ou se você pode, fique à vontade, se você também se sentir à vontade, mas o que aconteceu no teu caso? Porque você disse que teve num dia e no outro dia ele faleceu. Os meus exames sempre deram tudo certinho, nunca deu nada elevado, nada de, assim, nossa, estou com problema. Eu tive apenas uma infecção urinária 3 semanas antes do parto, né, do mês do parto, mas conseguiram controlar, fiquei internada 3 dias em observação, né, porque eu já estava quase para ter um nenê, e ele nasceu adiantado, era para nascer no dia 12 de fevereiro, ele adiantou, nasceu dia 6, e quando ele nasceu com 4,2 kg, nasceu bem grandão. O meu nasceu 4,90 grandão. Nasceu grandão. E, assim, a mãe, ela já conhece quando tem algo errado. Quando ele nasceu, ele chorou, só que eu sentia que ele não estava chorando muito bem, né? Ele chorou muito cansado. Aí eu olhei, elas ficaram se olhando, né? Os médicos, os enfermeiros. Aí a minha vizinha estava comigo, eu falei, Yolanda, fica com meu filho. Só falava isso. E eu não sei de onde eu tirei, eu não sei se era medicamento, não sei, mas eu estava assim, tão estável, assim, tão tranquila, nada de nervosa. Aí ela falou, tá bom, Camila, eu vou ficar com ele. Aí eu só ouvi ele regurgitar. Quando ele regurgitou, eu acho que ele engoliu um resto de parto. Aí ele chorou muito. Aí elas levaram ele lá comigo, ele tentou mamar um pouquinho, mas ele não tinha força, ele nasceu muito cansadinho, ele nasceu com saturação muito baixa, ele nasceu com oxigenação 62. Então ficava levando, subindo e descendo. E resumindo, ele faleceu no outro dia de manhã cedinho, era 6 e pouquinho da manhã. E foi algo muito que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque eu soube pela morte do meu filho, não foi pela equipe do hospital, não foi pela médica que estava do meu lado, que nem sabia o que estava acontecendo. Ela nem tinha visto o meu prontuário. Eu soube pela a morte do Luca pelo meu esposo, que estava numa aldeia em missão. Foi a coisa mais difícil. Gente. Coisa mais difícil do mundo. E ligaram para ele e não tiveram sequer o cuidado. É uma pena, né? Que
A gente começou faz poucos minutos, né, o podcast, mas se falou muito da questão da falta de preparo, né, das equipes médicas, das unidades de saúde. Isso é muito real, né? Isso é muito real, assim. No momento que deveria ser de amparo, de cuidado, a gente acaba se deparando com essas barbaridades, não vejo outra palavra, né? E a gente vai trazer, numa outra oportunidade aqui no Fala Mãe também, o tema violência obstétrica, porque é muito interligado em situações como essa que a gente está vivendo aqui de aborto. Mas a gente precisa, né, Andressa, trazer um pouco desses dados. Então, é importante a gente falar um pouquinho aqui. A gente tem uma pesquisa feita, inclusive, pela nossa produtora Luana Lima, a mamãe do Lorenzo, que já está descansando. Logo, logo o Lorenzo está aqui entre a gente. Obrigada, viu, Luana? Obrigada por estar nos acompanhando. Ela deve estar aqui acompanhando. Ah, né? com certeza. Ela é Caxias, ela manda mensagem. As meninas tá toda hora ali Ela é. presente. Mas é importante a gente dizer que o Brasil registrou em 2023 a menor taxa de mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis. Isso nos últimos 28 anos. Existe também um painel do monitoramento de mortalidade infantil e fetal que mostra que em 2023 os dados preliminares mostram que foram registradas 20.200 mortes. Esse é o menor número de uma série histórica desde 1996. À época, o total de óbitos contabilizado foi de 53.100, portanto, 62% a mais do que no ano atual, não é, Andressa? E a gente também tem informações que, de acordo com o Ministério da Saúde, as mortes evitáveis são aquelas classificadas como as que poderiam ser barradas por ações de imunoprevenção adequada à atenção à mulher na gestação, parto e ao recém-nascido ou diagnósticos corretos. Por exemplo, Camila citou isso ainda agora para a gente, né? Uma questão que, no caso dela, do Ian, acabou levando ao óbito do Ian, né, Camila? Difícil. Então, assim, dentro do ambiente hospitalar, eu vivi duas realidades. Dentro da enfermaria, eu vivia a violência obstétrica, pois estava dentro dos leitos, junto com outras mães com seus filhos vivos. Brincando, se alegrando, e eu estava com meu filho na UTI com risco de virar óbito a qualquer momento. Dentro das enfermarias, eu não tinha acolhimento, porém, dentro da UTI, a chefe da UTI, ela era extremamente humana. Então, quando eu recebi a notícia de que ele estava agravando, eu tive um tratamento, assim, incrível. Eles foram muito acolhedores, sabe, muito empáticos, e foi realmente um tratamento totalmente diferenciado que eu tive. E apesar de ter acontecido essa fatalidade da quebra do braço dele, ele conseguiu receber todo o suporte, né? Quando ele estava entrando, a gente foi chamada, as pessoas saíram de dentro da UTI, eu tive um tempo, eu e meu esposo, pra gente se despedir dele, vestir a roupinha dele. Eu fiz pedidos, inclusive, assim, impensáveis. Eu pedi para que eu mesma levasse, carregando o Ian, os braços da UTI para o necrotério. Eu não queria que o rapaz levasse, porque eu queria ter um tempo a mais segurando ele nos braços. E aí a chefe da UTI, acho que era a doutora Alessandra Brandão, ela falou para mim que sim. E aí eu saí. E os enfermeiros e os técnicos viram que eu já estava lá 19 dias, já me conheciam. Eu também sou uma pessoa não muito, né, difícil de tatuada, enfim, as pessoas já me conheciam lá dentro do hospital. E eu ia saindo com o Ian dentro da UTI, e as pessoas me olhavam e elas me cumprimentavam respeitosamente, sabe? Assim, baixando a cabeça para mim. E só que elas não sabiam o que estava acontecendo, que eu estava saindo com ele, não sabia se eu estava saindo de alta, para onde que eu estava indo com aquele bebê. E aí eu fui. Quando eu cheguei no necrotério, eu pedi do rapaz para não colocar ele em cima da pedra. Eu queria eu segurar, até chegar o carro da funerária. Quando chegou o carro da funerária, eu falei, não coloca ele não. Deixa eu ir levando ele. Aí deixa. Aí fui levando ele. Aí chegou lá na funerária, aí escolhe a urna, aí ela falou, olha, tem um conforto ali. Se você quiser, eu disse, eu quero. Aí fui pro conforto, deitei ele lá. Que cuidado, né? Não aí gente. eu fiz assim, tudo que me coube. De despedida, orei, abençoei, me despedi, sabe? Cheirei, beijei, vi os traços e, enfim, liberei, né? Aí ele foi pro velório, foi sepultado, enfim. Então, eu, nesse trajeto inteiro, eu vi o cuidado de Deus. Por quê? Não é uma situação que é comum de acontecer dentro de um ambiente de UTI. Não, então, eu acho que o Senhor foi colocando seus anjos. A médica, o rapaz da funerária,
né? O rapaz Necrotério. do necrotério. Sim. Então, tudo cooperou, né? Para que eu conseguisse ter esse tempo. E eu acredito, assim, muito fortemente que todo esse processo me facilitou o processo de ressignificação e elaboração do meu luto. Porque poderia ter me causado muito mais dor, muito mais sofrimento e ter dificultado essa elaboração. Então, ter encontrado com empatia dentro desse ambiente me favoreceu. Passei por um longo deserto desses 9 meses do luto, mas quando o Senhor me revelou esse propósito, eu falei, agora eu posso florescer. Eu posso ajudar outras pessoas, eu posso ir nos hospitais, eu posso falar, eu posso entregar folder, eu posso fazer campanha, eu posso ir para o jornal, eu posso fazer exposição fotográfica, eu posso fazer 1000 coisas para alertar a sociedade que não basta muito, basta a gente ser humano. Acolher com amor, né, uma pessoa que esteja passando por sofrimento, né? Carol, e você falou aí de várias atividades que vocês realizam. Eu queria que você enumerasse, né? Como é que essas mulheres são acolhidas, qual é o primeiro passo, né? Como é que é o cronograma de acolhimento do grupo? O grupo, ele funciona assim, né? Ele iniciou realmente de forma online. Eu criei a página do Instituto e lá eu compartilhava aquilo que eu trazia no meu coração, que era acerca do luto que eu estava vivendo, da dificuldade que eu recebia de acolhimento, enfim. Quando eu comecei a compartilhar, as mães começaram a se identificar com aquelas histórias. Aconteceu comigo também, tudo. E aí eu percebi que não existia em Manaus ainda nenhum grupo. E eu falei, eu quero ter esse espaço para conversar com essas mulheres, porque eu quero continuar falando sobre isso, porque é importante para mim. Então eu reuni no dia 15 de outubro de 2017, essas pessoas numa reunião lá no gramado da Ponta Negra. E a gente esteve junto. E aí, no dia 15 de outubro, a gente iniciou de forma presencial esses encontros, né? Então, desde 2017, a gente faz esses encontros, eles são gratuitos. Eles acontecem uma vez ao mês, a gente reúne essas mulheres. Como eu falei, ele é gratuito, porém, as mães, elas precisam entrar em contato comigo através do WhatsApp, que fica no link. Tem uma inscrição, bio, né? Isso, fica na bio, né, do nosso Instagram. Aí as mães entram em contato comigo, né? Assim, não porque eu preciso mensurar quantas mães precisam, né, nesse dia, para poder que todas elas tenham a oportunidade de compartilhar, porque senão a gente vai até meia-noite e elas, né, tem muito conteúdo, né? Então a gente faz essa reunião uma vez ao mês. Qual é o Insta, só pra gente já colocar aqui? Instituto Amor Nosso. Amor Nosso. Isso, Instituto Amor Nosso. Aqui que tá. Então a gente faz esses encontros, né, que é uma vez ao mês. Dentro do nosso calendário, a gente tem as nossas atividades, que são atividades do Dia das Mães. Então, a gente sempre pensa uma atividade. Já fizemos ensaios fotográficos, já fizemos dias de beleza, dia de spa, de arte-terapia, que a Camila participou. Ela pode compartilhar um pouquinho como foi essa experiência. Vamos já. Né? Já voltar aqui com a Camila. Fora isso, né, a gente tem também esse trabalho assim, voltado para a questão realmente de normatizar, de propor aos vereadores leis que amparem as nossas ações, como foi o caso que você citou, que é a Lei 2.779, de 2021, que institui na cidade de Manaus a Semana de Sensibilização, dentro do dia, que compreende, né, o dia 15, do 15 de outubro. Porque ali respalda nossas atividades. Porque antes, quando eu iniciei em 2017, parecia que eu era aquela mãe enlutada, querendo gritar, com cartaz na mão, e não era isso que eu queria. Eu queria dizer, não, eu quero uma lei que dentro das maternidades se fale sobre isso para que os técnicos, para que os enfermeiros, para todo mundo que tem contato com as mães, saibam como lidar e como acolher, né? Que aquele filho, uma nova gestação, não vai substituir o que morreu, né? Que pode ser falado o nome desse filho. Então, era isso que eu buscava. Então, a gente fez, né, esse contato com a vereadora, com a Glória Carratti, entendeu? Aí foi aprovado em 2021. Inclusive, a gente tem uma outra lei que está tramitando, né, na Câmara. Inclusive, ela foi aprovada dentro da Câmara, que fala sobre a separação de leitos para mães em situações de perda. Porque isso amplia o sofrimento dessa mãe. Sim. E assim, não vai gerar um custo para a maternidade. Basta que a gente remaneje as mães aqui. Exatamente. Ó, né? Às vezes uma pulseirinha de uma cor diferenciada, que vai identificar, que vai evitar, por exemplo, que a tia da limpeza ou a tia da nutrição falar, cadê o teu bebê? Aí aquela pulseirinha vai identificar. O que aconteceu comigo? Né? A senhora da limpeza, ela perguntou, já nasceu? Aí, cadê ele?
Nossa, gente Comigo precisa aconteceu. muito, né? Muito Gente! desse cuidado, Sim, né? esse olhar Desses detalhes humanizado humanizados. Precisa. Então, essa lei tá tramitando, ela foi aprovada e agora passou para a sanção do prefeito. Então, a gente está de dedinho cruzado para que ele não vete, que ele realmente sancione e que ela se torne lei aqui na cidade de Manaus. Que, inclusive, ela leva o nome do Ian, Lei Ian, né? Que é uma conquista, assim, não só para mim, como mãe do Ian, mas principalmente pela causa, para todas as mães, porque vai realmente ajudar outras mães que, infelizmente, podem passar, né, por situações também de perda. Tô olhando todo tempo o celular, gente, porque eu ainda tenho as fotos de quando eu descobri meu primeiro bebê. Não vou conseguir falar, vamos deixar para depois. Mas tá tudo aqui, ó. Olha. Eu fiz tudo, fiz aquele negócio de faz a rosinha pra avó, a avó vê, todo mundo vê. E aí eu perdi um mês depois. É difícil. E o Rafa não substituiu. Não! É tipo assim, quando o bebê arco-íris chega, as pessoas acreditam que não vai mais se falar, ou não vai mais doer, ou não vai mais se lembrar do bebê que partiu. Né? E isso é um grande erro, porque o amor, ele só soma, ele não diminui. Então, quando o bebê chega, entendeu? Ele vem ampliar esse amor, né? Trazer mais cor, mais vida. Sim, mais ele é uma pimentinha. Né? Na verdade, no meu caso, eu entendi um pouco o recado de Deus pra mim. Não que substituísse, mas eu acho que meu primeiro bebê, ele veio pra dizer assim, você quer ser mãe. Tá na hora de tá na hora de você priorizar um pouco isso na sua vida. Eu já era casada há 10 anos, então não tinha... Não foi planejado, não foi nada pensado. Pelo contrário, eu estava em viagem pelo interior do estado. E aí eu vi aquele negócio e disse, eu acho que tá estranho. Não veio certo aqui o negócio. E aí, quando eu cheguei aqui em Manaus, que eu fiz o teste, deu. Aí eu já fiz a loucura, eu já comprei rosa para todo mundo. Eu já fiz recadinho pro vovô e pra vovó e para todo mundo. E eu sempre ouvi que é o que se fala muito. E eu bato muito quando eu escuto essas coisas, né? Que falam assim, gravidez não é doença. Sim. E eu peguei aquilo pra mim, eu falei, gravidez não é doença, bola pra frente. Só que eu não diminuí o meu ritmo de trabalho. Não que eu ache que isso, depois que a gente perde e a gente entende que, de fato, você precisava passar por aquela situação, ainda sem entender por quê, mas você vai passar por aquilo, é que eu vim entender que eu tinha que desacelerar um pouco. Mas até então eu estava levando minha vida normal, não era culpa. Não tem uma culpa, né? Sim. Mas, de fato, hoje, depois do que aconteceu comigo, eu passei a mudar a minha concepção. Então, gravidez, ela não é uma doença, mas ela requer cuidados. Sim. Ela requer que você entenda que as pessoas são diferentes. Eu e a Andressa, a gente engravidou no mesmo período, nós somos amigas de barriga. E a gente viveu realidades diferentes, porque eu sou repórter de rua, então eu vivia na rua. E eu sou muito acostumada, para quem não sabe, quem é repórter de rua, é muito acostumada a não ficar bebendo água, principalmente mulheres, porque a gente não sabe a hora que a gente vai encontrar um banheiro. Então, isso era muito comum. Tive também infecção urinária. Foi quando eu parei e voltei. Quando eu perdi, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto da história, eu estava no meu ritmo normal, morta de feliz, mas normal, e não tinha falado para ninguém, eu só tinha falado para minha família. E eu senti aqui no trabalho, eu ia apresentar o jornal, e aí tinha tido uma reunião à noite, à tarde, e aí eu sempre fui muito espoletadinha, então eu vim subindo a escada. Quando eu sentei na cadeira para me arrumar, eu senti como se eu estivesse, né, perdendo sangue. E aí, na hora, eu chamei a Lu, que era mais próxima de mim, uma amiga que também trabalha aqui conosco, e falei, olha, não tá normal. Detalhe, eu já tinha passado por Itacoatiara eu já tinha sangrado. Ligado pro meu médico, o médico disse, olha, toma esse remédio e vai repousar, gente, tu tem que descansar, tá muito acelerada, descansa. Eu tava com 7 semanas, quer dizer, 9 semanas. Mas pra mim tava tudo ótimo, parou de sangrar, tá vida que segue, vamos embora, tá tudo certo. Foi quando, na verdade, depois que aconteceu isso, que aconteceu a segunda vez, aí eu disse, pá, o negócio é mais sério. E daí a gente começa um processo que eu acho que todas vocês também passaram, que aí a gente já não reza só. A gente pede para Deus descer de onde Ele está e vir resolver o negócio aqui. Quando eu fui liguei para o meu esposo, eu fui para lá. Quando eu fui lá para fazer, meu médico mandou, ele é obstetra, mas ele faz ultrassom também, ele não estava no Brasil, mas ele pediu para uma amiga fazer. E aí começou aquele negócio, e eu estava achando que isso era um sangramento.
E aí ela começou com uma história de, olha, Rutiene, às vezes, os planos de Deus. E quando ela começou a falar dos planos de Deus, a minha cabeça começou a rodar, assim. Porque aborto era algo que nunca tinha acontecido com nenhum parente meu. E nem na minha família. Então, E a gente não espera não que era uma aconteça com a hipótese. gente, né? A gente acha Não que tinha, eu não nunca tinha isso. espera. Eu não tinha nenhum histórico disso. Então, assim, era uma coisa que... E ela, aquele negócio que Deus, os planos de Deus, é uma coisa já rodando, assim, sabe? E eu me lembro que ela falou, olha, ele parou com 7 semanas, o coraçãozinho parou de bater com 7 semanas. É a única coisa que eu me lembro. Eu tava com a minha prima, eu pedi dela assim, eu disse, pega o laudo. E eu desci. Era ali na Getúlio Vargas. Eu já tava indo pra rua, assim, sabe? Andando. E meu marido me parou e disse, o que aconteceu? Eu falei, perdi. Aí nos braços deles eu desabei chorando. E aí, no começo da gestação, a gente faz tudo, né? Então eu tava comendo só saudável. Eu falava, eu vou comer o sanduíche agora! Que eu tô com raiva, porque a gente tem Tem a revolta momento da que vem revolta, ali, do né? questionamento, né? Fui para uma maternidade, ainda rezando, eu sou católica, então rezando muito, pedindo de tudo que era possível para que aquilo não fosse verdade. Porque eu fui fazer um outro exame e eu disse, aqui vai dar, o coração vai voltar a bater. Ali foi só um momento. E aí foi quando eu refiz o exame, não tinha como. E a médica falou, olha, você interna, mas não vai fazer hoje à noite, ou você interna, ou amanhã de manhã você vem. Que aí vem uma outra violência, que é no outro dia, quando você chega lá e você tem que assinar um papel da curetagem, que no outro Fala Mãe a gente fala de violência obstétrica, mas aí você vive essas situações de, por exemplo, eu, que acabo sendo uma pessoa um pouco mais conhecida, porque trabalho na televisão, e você tá ali, que não tem mais rosto, né? Não tem mais lágrima para cair, e a pessoa diz, tira uma foto comigo, você sabe, olha, a sua amiga teve bebê. A sua amiga tá ali em cima, ela teve bebê, você quer ir lá? Eu falei, não conta que eu tô aqui. Porque você imagina o que é para uma amiga minha saber que ela estava tendo o bebê dela e eu tinha perdido. E eu soube que ela contou depois. Porque quando ela soube que eu estava grávida, ela veio me contar. E aí a gente vive aquele processo, no meu caso, eu vivi tentando entender, daquele dia eu queria entender o porquê que isso aconteceu comigo. Se tornou uma meta, que eu acho que é muito o que acontece com as mães de anjo, né? A gente costuma falar assim, né? Que para algumas perguntas a gente não vai encontrar respostas. Né? A gente realmente precisa buscar, fechar um diagnóstico para ter ali algo que dê um parâmetro para você, se você deseja uma nova gestação, como uma trombofilia, né? Enfim, que é um caso mais recorrente de perdas, né? Assim, de repetição. Mas, assim, a gente não pode basear, digamos, a nossa vida na busca dessa resposta, né? Então, a gente sempre comenta com as mães dentro do grupo que precisa se buscar esse diagnóstico, porém, a gente não pode prender, digamos assim. A gente passou pela dor, pela perda, doeu, a gente vai chorar, a gente vai refletir, a gente vai abraçar, vai acolher, mas em algum momento a gente precisa começar a caminhar em busca e realmente planejar novos sonhos, a gente precisa reorganizar toda essa vida. Ressignificar. Para que a gente possa minimamente seguir com a nossa vida, né, fazendo o mínimo, voltar a sonhar, até em pensar numa nova gestação, porque tudo isso é um processo. É um processo. Porque são vários processos. Aí a pessoa fala, gente, vocês falam muito que é o processo. O que é o processo? Esse processo chama-se autoconhecimento. Eu quero saber se eu quero engravidar novamente, se eu quero passar por isso novamente, se o meu marido quer, se eu posso, se a minha idade permite, se eu tenho condições financeiras para fazer uma reprodução assistida, se eu não tenho, se a adoção, uma via de parentalidade, se é viável, se eu consigo conceber e meu esposo entrar em acordo em relação a isso. Então, são muitas situações acontecendo ao mesmo tempo que você está vivenciando o processo do luto. Então, é muito complexo, é muito difícil, e às vezes quem está de fora fala assim, você tem que superar, engravida de novo, né? Então, essas falas, né, que são clichês da sociedade, que as pessoas pensam que acolhem, elas acabam causando mais dor, afastando as pessoas, né? Realmente, assim, dentro do grupo, as mães falam isso com muita frequência, né? Que às vezes dentro do nosso ciclo são onde a gente é mais ferido, onde a gente é mais machucado. Às vezes as pessoas de fora, elas têm mais cuidado com você, mais carinho, mais acolhimento do que às vezes quem está próximo, né? Mas porque realmente a gente não foi ensinado. A gente é ensinada a ler, a escrever, a andar, a praticar um esporte, mas a lidar com a morte, não. Eu vou dizer assim, que a minha família, ela ficou em choque também, né? A minha mãe foi engraçada, e por eu ser muito católica, e foi engraçado que nesse dia eu tinha avisado a minha família, por grupo de mensagem, e eu tinha colocado assim, que para tudo há um tempo no reino de Deus, tempo para nascer, tudo isso. E aí eu avisei, eu falei assim, só que chegou o tempo
da morte. E eu perdi meu bebê. E aí toda a minha família mandando mensagem assim pra mim, né? Não, Ruth, não se preocupe, estamos com você. E a minha mãe, eu não concordo, eu não aceito. Minha mãe era a única que dizia não. E ela não queria. E aí quando foi que eu fui pro hospital, a minha mãe falou assim, me ligou à tarde, falou assim, o que está acontecendo? A gente é tão próxima, mas você não me quer. E eu falei, não é que eu não queira, é que agora eu não consigo te ajudar. Agora eu preciso de ajuda. E eu me lembro que a minha mãe chegou lá com óculos maior que ela, plena. E aí ela disse assim, eu vou só aqui no banheiro, minha filha, um minutinho que eu vou no banheiro. Aí ela ia chorar, ela voltava. Pressão de alguma coisa, minha filha? Tá tudo bem? A minha irmã, que é a madrinha do meu filho, ela dizia assim, ela foi também, ela não via sangue, não via nada, mas ela, não, a madrugada eu vou ficar contigo. Tô lá. Aí ela, tá tudo bem, mana? Eu só vou no banheiro. Eu sabia que elas iam chorar. Mas eu sabia que, ao mesmo tempo, elas estavam querendo me fortalecer. Força, né? Só pra eu mostrar pra vocês, porque eu separei pra mostrar isso aqui, ó. É o dia que eu descobri que eu tava grávida, no meu primeiro bebê, dia 19 de junho. Olha eu aqui. Olha, gente, olha essa cinturinha. Tem mais, né? Depois que passa. Olha eu com ele. Eu só tenho essas fotos porque ele era um bebezinho ainda de 9 semanas. E esse daqui é o meu médico, o doutor Antenor. Ele é um médico muito acolhedor, assim, comigo, eu e meu esposo ali com ele. E aí, quando a gente vive essa parte da perda, eu também passei por isso, da gente não saber o que falar. Exatamente. E muitas vezes a gente nem sabe que tantas pessoas ao nosso redor também passam por isso. Depois que eu perdi, é que eu soube, mas eu também já passei por isso, Ruth. Olha, assim. E aí você começa, mas como que tanta gente passa e não fala? Né? Me ajuda, então. E aí você falou uma coisa muito importante, que nesse meu caminho de querer entender se era alguma coisa comigo ou não, até porque era novo na minha família, eu encontrei um médico no caminho e ele falou assim pra mim, disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Fisiologicamente, a partir da sua próxima menstruação, você já está pronta. Mas cuida daqui primeiro, cuida do seu coração. Depois que você der esse tempo para você, para o seu coração, para sua mente, aí você engravida novamente. E aquilo foi um bálsamo para mim e eu disse assim, bom, eu vou estabelecer isso. Quando eu estiver pronta, quando eu me achar pronta, eu vou começar de novo. E foi né? o que aconteceu. E aí depois de 9 meses, exatamente 9 meses depois, eu disse, na primeira vez que eu disse, eu quero tentar e vamos engravidar. E a gente, graças a Deus, engravidou. Com o medo que se tem de um novo filho, que é também uma questão que a gente vive depois, né? Já não queria mais falar para ninguém, eu já tinha receio de poder passar por isso de novo, porque eu acho que é algo que também no grupo vocês falam muito. E nós precisamos estar preparados para acontecer novamente, porque não tem como a gente dar essa garantia de que o próximo... Olha, a Carol passou 6 vezes por isso, então não existe uma garantia de que na próxima vez vai acontecer, mas existe sim a certeza de que, ao nos tornarmos mãe de anjos, Deus está nos moldando para algo. Sim. Eu sempre digo que Deus me deu o meu primeiro bebê, o meu anjinho, para dizer, você quer ser mãe? Para um pouco aí. Te concentra nessa parte da sua vida, que você vai ser uma mãe. E eu me esforço para ser uma boa mãe hoje para o Rafael. Eu sei que eu tenho meu anjinho, eu não costumo muito falar. Não por outras coisas, não é por vergonha, não é por nada, não. Eu acho que é porque ainda dói um pouco quando a gente lembra. Eu acho que é a mesma coisa que a Camila também sente, que vocês sentem. E, então não é algo que eu falo, mas sempre que for possível, sempre que alguém passa por isso, eu gosto de também falar, porque eu acho que quanto mais a gente fala, a gente fortalece a certeza que todos nós somos mães. Sim. Com certeza, né? Sem dúvida, sem dúvida. Camila, contigo agora, o que você acha que as pessoas poderiam evitar de conselhos, de dar conselhos que eu sei que você está dando para o bem, mas que você acha que não é bacana nesse momento? Então, eu sei que a maioria das pessoas falam sem maldade, mas nesse momento de tentar ajudar, saem palavras que ferem muito, muito mesmo, e a gente não tem noção, porque eu já tive do outro lado. Minha prima perdeu o filho dela, ele nasceu, só que pra mim foi uma coisa normal, eu não senti como ela sentiu, e quando aconteceu isso comigo, veio tudo na minha cabeça, coisas que eu falei pra ela que eu achava que eu estava acolhendo ela, né? mas não estava, porque eu não tinha passado pelo que ela passou, e hoje eu entendo a dor dela, né? Foi um menino também, e ele faleceu após alguns dias de nascido. Hoje ela tem a Vitória, Maria Vitória, maravilhosa, graças a Deus.
E um conselho que eu dou, não sei nem se pode ser um conselho, mas que a gente pense antes de falar certas palavras, como você é nova, você pode engravidar, só tem um mesmo para não acontecer isso de novo. São muitas palavras, muitas frases que as pessoas acham que estão acolhendo, mas no fundo estão machucando bastante. Porque não é o que você quer ouvir nesse Porque não é o momento, que- né? é É melhor só um abraço. Só um abraço, né? Só um afago. Se você não souber Não o que souber, falar, não diga nada. Não diga. Esteja próximo. Estenda a mão. Estenda a mão. Estenda a mão. Tô com abraço. você. Tô com você. É E é isso. suficiente, né? Na ausência É do isso. que saber o que falar, o silêncio com é certeza. o melhor. É isso. É mais Carol, acolhedor. Tem outras coisas que as pessoas também fazem, né? Por exemplo, a gente, quando estava pesquisando para fazer esse podcast, tem gente que diz assim, quando você vai dar essas roupas, né? Você vai mesmo ficar com esse berço? Você quer guarda logo pro próximo, que você pode ter outro. Tem gente Esse que tá tipo de precisando, relato. necessitada, né? Isso Todas as mães. Às vezes, assim, a mãe ainda está hospitalizada, a família já foi em casa, desmontou o quarto, já pintou, já encaixotou tudo. E isso é uma violência, assim, sem tamanho, porque lá é um lugar de conexão com o teu filho. Que a mãe vai lá para buscar conforto, para buscar carinho, para olhar, para cheirar, para dobrar. E não existe um tempo. Exatamente. Esse tempo ele é estabelecido pela mãe. Quando a mãe se sente pronta para fazer, às vezes para separar aqueles produtos que são perecíveis, né, para fazer uma doação, para maternidade, para alguém que ela sabe que está necessitado. Mas enfim, isso é uma decisão que é da mãe, cabe que é a do cada pai, um. que cabe a eles, né? E, É de e uma nesse forma de momento, respeito, né? o luto é diferente, né, para Sim, cada sim. pessoa. É muito Cada pessoa singular. sente de forma diferente. Exatamente. O tempo, né, de sentir, de aflorar aquele luto, às vezes demora muito, não é imediato, Existem né? casos, por exemplo, de lutos complicados, Exatamente. né? Tipo, retardada, a pessoa, tipo, eu não aceito que isso aconteceu. Aí ela segue a vida, como se nada tivesse E acontecido. depois ela 4, toma 5 anos consciência. depois, aí ela vem, Muito assim, comum. muito mais complicado de se trabalhar, de se elaborar. Então, existe uma necessidade de um manejo diferente. Ela não pode ser trabalhada junto com as outras mães. Tem mães que, acho que Camila sabe, que passaram por situações de suicídio, tentativa dentro do grupo. Então, são situações que a gente vai tendo que trabalhar ali individualmente, porque houve uma situação que agravou, né? O luto, por si só, ele já é muito difícil, muito complexo de ser trabalhado. Mas existem situações que agravam ainda mais. A gente precisa fazer esses trabalhos de acolhimento diferenciado. Eu vi que Carol, você trouxe só pra aqui, gente, né? Eu só queria só que a gente falasse, Andresa, rapidinho, que eu acho que a gente não tocou nesse assunto. A gente só destacasse, inclusive se você fosse divulgar o folder, quem é que é mãe de anjo, né? Porque a gente muitas vezes se acha que o mãe de anjo é só alguém que teve esse contato com o filho, que ele nasceu ali, logo em seguida faleceu. Mas mãe de anjo engloba todas as mães, aquelas que tiveram, pessoas como eu, que, por exemplo, perderam no início da gestação. Em qualquer processo da gestação se inclui. Isso. A mãe de anjo é aquela mãe que teve o amor em seu ventre. Não importa o tempo. Se foi brevemente, se ficou 9 meses, 2 meses, se chegou a nascer, se partiu depois. Então, assim, se você teve a honra de gestar, né, de estar com o seu bebê e ele partiu brevemente, você é considerada mãe de anjo, né? E, então, assim, e muito também, assim, remetendo também à questão angelical, porque, né, assim, foi cedo, não teve acesso a muitas coisas. E, enfim, a gente é uma forma carinhosa de se referir, né? Porque, às vezes, assim, até os termos, por exemplo, aborto, a gente no grupo não utiliza. A gente utiliza a perda gestacional, recente ou tardia. Porque eu acho tão agressivo a palavra aborto. Me remete também a um ambiente hospitalar, não tão acolhedor como eu acredito que deva ser para esse momento, né? Então, a gente costuma Tem falar razão. uma perda gestacional, uma perda neonatal, uma perda infantil, né? Que me soa mais acolhedor. Apesar de que eu não gosto também de não falar a palavra morte. As pessoas falam, ela perdeu, né? Como porque se a gente não fosse, fosse. tipo, dar uma amenizada na palavra da morte. Mas a morte, ela é um processo que ela faz parte da vida. Mas quando a gente está falando da morte, a gente não está falando apenas sobre a morte, a gente está falando sobre a vida. Dentro do Instituto, a gente reflete sobre a morte, a gente fala sobre a dor, só que a gente sempre vai trazer à tona o amor. O que a gente quer realmente colocar em evidência é a afetividade, o amor. A gente vai falar, vai chorar, enfim, vai refletir muito sobre a morte, sobre a dor. Mas a gente vai enaltecer o amor, porque é o que fica depois de tudo. Porque você está chorando, você está vindo as lágrimas, não é de dor.
É de amor. Sim, é de amor, Entendeu? é de Então, saudade, é de vontade de Isso, ter vivido entendeu? mais. Então, todas as mães, elas são unânimes em relação a isso. Eu quero falar do meu filho, não é porque eu tô indo pro grupo, as pessoas também têm, assim, muita... Como é que é a palavra? Assim, não é um preconceito. A gente fala, eu vou pra reunião do grupo. Elas automaticamente, as pessoas, elas acham que a pessoa vai para um grupo de alcoólicos anônimos, sabe? Hoje, só por hoje, eu não vou, sabe? Tipo, e não é nada disso. Elas querem ir lá para falar, eu tô com saudade do meu filho. Eu dobrei todas as roupas dele, eu lavei de novo e passei De guardei. encontrar esse ambiente que a gente muitas vezes não tem no nosso lugar Isso. comum, né? Exatamente. Elas vão para esse lugar para falar de amor. E às vezes os companheiros, né, que como eles não vão, são apenas para mulheres, como foi lá? O que vocês fazem lá? Você chega às 3 horas da tarde, você sai 6 horas. O que vocês ficaram fazendo lá? O que vocês conversam? O que é falado? E aí eu sempre falo para elas, conta. Porque quando você conta, ele também está sendo trabalhado. Sim. Porque, assim, esse processo do falar, ele é terapêutico. Esse processo terapêutico, ele vem também pelo falar, mas vem pelo ouvir. Meu esposo, vários esposos ali, eles ficam muito curiosos. E eu falo pra eles, não, qualquer dia eu vou chamar eles, quero ver se eles vão vir. Né? Aí eu brinco. Mas eles têm a oportunidade, por exemplo, de ir nas caminhadas, em solturas de balões, em eventos. E eles também participam também. E é muito lindo ver que o amor realmente permanece. E é isso. Olha, a gente tem aqui, Mostra, eu quero um também. o folder do mês de conscientização que diz o seguinte: nós lembramos dos bebês que foram carregados, mas não abraçados, dos bebês que nasceram dormindo, daqueles que foram abraçados, mas não foram para casa, e daqueles que foram para casa, mas não puderam ficar. Ai, gente, que coisa linda. E a gente tem aqui também, que a partir de agora a gente vai usar também aqui. É um lacinho de sensibilização, as nossas cores são rosa e azul, às vezes as pessoas acreditam que é a campanha, né, do Outubro Rosa e do Novembro Azul, mas a gente sempre lembra que é relacionado à questão mesmo da sensibilização da perda gestacional neonatal infantil, né, que vem aqui as cores dos meninos e das meninas, né, que inclusive também é a cor, né, assim, da comunicação visual do Instituto, que é sempre direcionada, né, aos meninos. E a gente utiliza também o branco. No caso, por exemplo, da Ruth, que não chegou a conhecer e saber se seria um menino ou uma menina. É isso. Inclusive, na soltura de balões, a gente tem os balões rosa, onde os pais podem escrever o nome das suas filhas, dos azul dos meninos e dos brancos também, porque não descobriram o sexo. Pode colocar o meu anjo, o meu anjinho. Exatamente. Os meninos vão colocar algumas imagens pra imagens gente. do encontro de vocês. E eu quero muito, São né? lindos. Andresa, Dos que balões. Parte do grupo, né, Carol? Das reportagens. Exato. Gente, a gente trouxe esse tema hoje, o Fala Mãe, falando justamente de maternidade na real, porque isso aqui é uma maternidade na real, quando a gente também pode abrir um espaço para as mamães de anjo, com altas revelações aqui, porque acho que nem você sabia disso, mas a gente está aqui junto. E olha que lindo aí, olha o Ian Gael aí. Que lindo isso, viu? Eu sou uma mamãe de balão branco. Porque, de fato, eu ainda não tinha... Foi tudo tão novo que eu ainda não sabia nem... Não tinha nem pensado, assim, em nome, nada na época do que poderia ser. Esse é você? Não, é uma psicóloga do grupo. Inclusive, ela tatuou essa arte que fala, né, que entre a flor... entre a semente e a flor existe um tempo. E ela tatuou a logo do Instituto no braço dela. É tatuada a logo do Instituto. Que legal, que É a lindo. psicóloga Michelle Aguiar. Ela tá com a gente desde o começo do grupo. Né, isso aí é a Camila, né, passou por uma perda infantil e ela tem esses 3 bebês arco-íris que vieram após a perda da primogênita dela, após uma cirurgia. Né, e esse ensaio fotográfico, que é uma exposição também, que fala sobre os bebês arco-íris que vieram após a perda. Sim. Falando exatamente sobre isso, que eles não substituem a bebê. Não. E ela faz parte da equipe que acolhe as outras mães. Ela foi uma mãe acolhida e agora acolhe outras mães. Ai, são quantas pessoas hoje no grupo, Carol? No grupo são 79, eu acho. 79 ou 80 pessoas no grupo de mães, né? E aí a gente tem uma equipe de 8 pessoas. Entre psicólogas e voluntárias que me ajudam ali, né? Aí foi no Dia das Mães, olha, a gente teve uma tarde de arte-terapia, a gente fez essa proposta que elas desenhassem e pintassem de acordo, né? Ela ia falar alguma coisa da terapia, lembrei. Então, você ia falar, Camila, é verdade. Foi um dia muito especial, né? Creio que
como muitas mães recebem amor e quando a gente chega lá, muitas pessoas acham que a gente vai pro grupo apenas chorar, ficar depressiva. Tem os momentos, né? Mas tem uns momentos muito felizes que a gente lembra dos nossos filhos com tanto amor, é um amor muito puro, sabe? Um amor muito puro. Eu acredito. É maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque é um negócio assim terapêutico, é algo acolhedor e eu aconselho todas as mães que estão passando por isso ou que passaram. Procura a gente, procura a Carol, que você vai ser muito acolhida, vai ter muito amor, pode ter certeza. Sem É dúvida. importante, né? Olha que lindo. Vocês viram que vocês já pararam? Eles necessário. comemoraram o Dia das Mães. E que mais locais. Que bom né, que vocês fizeram assim, isso. Que bom que vocês podem fazer isso. Elas ganham presente, tem Ganharam balão, tem presente. bolo. E aí eu só queria destacar o papel da arte-terapia dentro desse processo, né? Porque a gente fez uma proposta para que elas pintassem um quadro de menino, anjo ou de menina. Para elas, como elas imaginam o seu anjo. Então, elas puderam escolher os lápis, os materiais, a decoração e levaram de brinde. Então, assim, foi muito legal o trabalho, né? Inclusive, teve uma fala de uma mãe que me pegou muito. Ela estava com uma perda recente, com menos de um ano, ela falou: eu nunca me senti tão mãe como hoje. Porque eu estou participando de uma festa, parecia como se eu estivesse na escolinha do meu filho, participando da festinha de criança. Que legal. Foi essa. Então, quando ela falou aquilo, assim, o meu coração se alegrou. Então, eu falei: Senhor, eu tô Missão grata. cumprida, Missão né? cumprida, porque se uma pessoa se sentiu assim acolhida, eu sei que realmente tá valendo a pena todo esse trabalho. Sem todo esse esforço, dúvida, esse sem investimento. dúvida. Muitas palmas, né? E a gente Obrigada. espera, assim, de verdade, que mais espaços, assim, possam acolher muitas mamães, né? Que realmente saiam de um ambiente e passem a fazer parte da nossa vida, né? Enquanto sociedade, que a gente tenha muita consciência em abordar esse tema, em acolher com amor, né? E falar mesmo. Eu acho que a gente tem que falar sobre luto, sobre a partida das pessoas que foram importantes e vão continuar sendo sim. importantes para a gente, para nossa família, porque fazem parte da nossa história, né? São a nossa história. E com certeza todas as mamães que passam por isso, né? Porque não acaba, né? Possam sentir esse acolhimento e possam sentir mãe, porque são mães realmente, né? Você falou no início lá a Camila, que ela falou assim, mãe sente, e ela sentiu naquele momento que algo estava errado. E é isso, né? Mãe sente o que o filho está passando, uma situação de perigo, então não tem como não dizer que não existe uma maternidade, né? É A gente muito costuma errado. falar que a gente materna na ausência, né? Mas a gente materna exatamente honrando a memória desse filho, falando sobre ele. Que porque lindo. a gente passa a ser o legado. As pessoas vão conhecer o Ian através de mim, da minha fala, né? Do trabalho, do acolhimento. Então, as pessoas conhecem o Ian através de mim. Eu sou, entendeu? Aquela relíquia, sabe? Que vai levar o nome. Desculpa, Carol. Pode É continuar. algo lá no grupo que eu gosto muito, eu sinto um amor quando a gente chega lá, somos tratadas como mães. Quem é você, Camila? A Camila é a mãe do Luca. Quem é você, Carol? A Carol é a mãe do Ian, entendeu? É algo que para muitas pessoas podem ser pouco, né? Mas que pra gente significa muito. Ser lembrada da mãe do Luca, ser lembrada da mãe do Ian, ser lembrada de outras mães que sentem vergonha em falar às vezes da perda do seu filho, da morte do seu filho, da sua filha. Não fique com vergonha de se abrir, de mostrar o amor que vocês sentem, entendeu? Não se comparem a outras mães que perderam ou a dor de outras mães. Eu me comparava muito. Eu achava que eu tinha que ficar boa, eu achava que eu tinha que superar logo rápido, porque eu vejo muitas mães superando tudo muito rápido. Mas eu falei, não, cada um supera de sua forma, entendeu? Então não vou me comparar à dor de outra mãe, entendeu? Eu sei que ela sente, mas é isso, gente, é muito amor. Muito amor. Eu gostaria só de Ai, finalizar gente. dizendo, né, que para as mães Que que infelizmente lindo. estão iniciando nesse processo agora, caíram realmente de paraquedas nesse mundo que ninguém espera, que a vida após o luto, né? Você não precisa passar por isso sozinha. Então, se você tiver
realmente precisando desse suporte, entre em contato com a gente, manda uma mensagem que a gente vai ter o maior carinho em abraçar e acolher Com certeza, e vocês. vamos divulgar, É isso que eu quero te pedir agora, né? Para quem está aqui com a gente vendo esse podcast, ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você quiser, viu? A gente dessa vez chegou assim, nem te agradecer, Andresa, a gente não deu nenhum cumprimento, desculpa, viu? Mãe é assim mesmo, mãe vai atropelando as coisas e vai levando, viu? Mas a gente gosta muito da sua companhia, mas a gente quer pedir para você ir lá no Instagram agora, aí você vai entrar agora e você vai escrever lá em cima, onde buscar assim, ó, Instituto Amor Nosso. Aí você vai clicar lá. Ah, Ruth, mas eu não tenho ninguém. Você não tem ninguém agora. Mas daqui a pouco você vai lembrar de alguém que precisa estar nesse grupo. Então, já clica logo, que já fica ali para quando tiver, já tá na mão. Sim. Aí você já aproveita que tá aí no Instagram e você vai seguir aí a CBN Amazônia Manaus. Seguir também a Andresa Lificity. Calma. Rutiene Bindá. O Lificity, coloca aí o L e F, pronto, que já vai aparecer o da Andresa, entendeu? É com 2 E's. Rutiene Bindá também. E a gente pede para vocês que vocês possam nos seguir, porque a gente quer que vocês nos tragam pautas aqui pro Fala Mãe também, que tá chegando ao fim. Que papo Prazer, revelador. Né? Eu sei que para você que acompanhou até aqui foi um pouquinho, teve horas que chorou aí também, né? Porque dói um pouquinho mesmo, mas faz parte de tudo que a gente vive e é muito bonito a gente poder abrir esse espaço. E a gente quer abrir mais vezes, viu? Quando vocês tiverem algum motivo que vocês queiram. Poxa, coloquem aí, meninas, falem aí que a gente vai só fazer compartilhar, isso. Que a gente compartilha com a prazer. gente, que a gente dá um recadinho aqui. Muito obrigada pela participação da Carol Loureiro. Ela que é publicitária e também é a criadora e idealizadora do Instituto Amor Nosso. E também da Camila Azizi, que é formada em marketing. Deixa eu apresentar da maneira correta, como a gente gosta de apresentar aqui, né? Voltando um pouquinho, a Carol Loureiro, que é mãe de 6 anjinhos, dentre eles o Ian e também a Camila Azizi, que é a mamãe do Luca. Meu primogênito. O primogênito que está lá. E a gente agradece muito a sua companhia. É claro que a gente conta com o seu comentário, com o seu like aqui. E até uma próxima oportunidade, não é isso, Andresa? É isso, saio muito melhor do que eu entrei, né? Estou muito agradecida de conhecer a história de vocês e poder também trazer essa orientação tão importante para as famílias aí que estão no processo de luto, né? Um serviço público, viu? É uma utilidade pública importantíssima que a gente fez aqui. Agradeço demais, né? A Carol, a Camila, que está nesse processo e compartilhou essa história conosco, né? De superação lindíssima, que me deu ainda mais força para falar de maternidade, de reunir aqui a Rutiene com outras mulheres para trazer informação. Porque eu tenho certeza que a dificuldade ela só existe, ela só é potencializada pela falta de informação, né? Se todas as pessoas tiverem consciência de que o luto ele faz parte de um processo, a gente vai ter muito mais acolhimento, muito mais amor, né? E é isso, estou muito grata, até a próxima, se Deus quiser. É isso, beijo pra você, fica com Deus, obrigada meninas por estarem aqui compartilhando e até a próxima oportunidade. Obrigada também, viu, a toda a equipe da CBN que nos acolheu nesse momento. Até mais.